pela leitura da Tua Palavra, te pedimos, ó Senhor Deus, que ela fique gravada nos nossos corações, que seja uma leitura, Pai, que esteja sendo memorizada e guardada em nossas mentes, ó Pai, no culto congregacional, no culto em louvor e gratidão ao Senhor. Que Tua Palavra seja lida, seja, Senhor, cantada, possamos orar por meio dela, Senhor Deus, e que o nosso culto esteja centrado, Senhor, na Tua Palavra. Por isso queremos pedir agora, Pai, a Tua orientação, que o Senhor esteja tomando os nossos corações nas Tuas mãos, perdoando, Senhor, os nossos pecados, abrindo as nossas mentes, ó Senhor, para receber da Tua Palavra. Te clamamos, Senhor, que a pregação da Palavra não seja em vão em nossa vida, Pai. Não seja inútil, Pai, mas que ela alcance, Senhor Deus, os nossos corações por meio do Teu Espírito e seja uma semente, Pai, que está sendo semeada em terreno fértil. Fica com o Teu povo, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, para a Tua Palavra, Senhor, nos edifica, Pai, para a vida eterna e faça com que a Tua Palavra habite ricamente no nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios, capítulo 10, os versos 29, 30, 31 e 32, fechando aqui, esse último segmento que começa no verso 27, Verso 27, como nós vimos, termina no verso 30, e aí o verso 31 e 32 é o desfecho dessa subunidade e de todo o capítulo. Então vou ler a partir do verso 27, mas a nossa exposição vai começar a partir do verso 29, fazendo uma pequena resumo, do que falamos anteriormente. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína os que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Nós vimos na semana retrasada, quando falamos sobre o verso 27 e 28, que o autor sagrado aqui ele começa a discorrer sobre a segurança dos justos versus a transitoriedade do perverso. E de modo bastante apropriado ele inicia com o temor do Senhor, que é uma fórmula bastante abrangente, e que aqui está relacionado diretamente a não só a nossa expectativa de vida como fruto, e a gente vai ver isso, mas com o nosso procedimento no uso, em especial aqui nos últimos versos, da nossa fala, da nossa boca. Nós vimos que o verso 27 e 28 estão estritamente ligados por um tema específico que é o destino final. E a gente vai ver isso depois no finalzinho, lá no verso 30, 31 e 32, você vai perceber que ele vai voltar a falar essas coisas, ligando aí agora com a questão, o contraste, melhor dizendo, da estabilidade dos irrepreensíveis com a transitoriedade dos perversos, fazendo essa ligação com o quê? Com o procedimento que o homem tem com relação à sua boca, aquilo que ele fala, o seu discurso. E é interessante porque essas coisas vão apontar para dias futuros. Lá no verso 30, o justo jamais será abalado, da ideia aí de eternidade. A gente vai ver isso, tem um sentido de para sempre, eternamente, ou seja, o justo jamais, eternamente, não será abalado. E aí nós vemos, dando um desfecho, utilizando as palavras de Matthew Henry, como a religião, ou seja, a instrução bíblica
prolonga a vida dos homens e é coroa e esperança para nós. E é dessa perspectiva que nós vamos começar, ou melhor, dar continuidade, ali no verso 29 até o seu final, o final desse capítulo. E a palavra de Deus diz assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. É interessante que a gente observar aqui que a segurança do reto e a perdição dos perversos tem como fundamento o caminho do Senhor, o mesmo fundamento. Nesse verso aqui, o caminho do Senhor representa o seu caráter, a sua conduta, para revelar e sustentar o caminho da piedade e ética e a determinação divina de abençoar os retos e amaldiçoar os perversos. É interessante porque esse caminho do Senhor aqui é um caminho de piedade, de santidade. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: o caminho do Senhor, o caminho da santidade, em que ele diz que devemos andar, é fortaleza para os retos. Quanto mais próximos nos mantivermos deste caminho, mais os nossos corações serão incentivados a prosseguir nele e mais capacitados seremos, tanto para os serviços como para os sofrimentos. E é verdade que o contrário também é uma realidade. Quanto mais nos afastamos do caminho do Senhor, mais nos sentimos dispostos a ele. Uma boa consciência, diz ele, conservada, pura e preservada do pecado, dá ao homem coragem em tempos de perigo, e a constante diligência no dever torna o trabalho de um homem fácil em tempos difíceis. Quanto mais fizermos por Deus, mais poderemos fazer. E ele cita Jó 17:9. E ele continua dizendo: aquela alegria do Senhor, que somente pode ser encontrada no caminho do Senhor, será nossa. É tão interessante isso que ele diz, que é o que o livro de Provérbios está dizendo. Não existe felicidade em outro caminho. Mas não vamos alcançar. A nossa busca não é uma busca pela felicidade, mas pela bem-aventurança, que muitas vezes elas se tornam sinônimos. E há uma perspectiva um pouco diferente quando nós falamos em buscar bem-aventurança, num contexto de hoje, e buscar felicidade. Porque a busca pela felicidade, geralmente, ela trilha um caminho em que você despreza as outras pessoas. A busca pela bem-aventurança, a santidade de vida, ela vai considerar, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, o nosso próximo. Então não pressupõe você alcançar isso de qualquer jeito ou de qualquer forma, mas de você andar nos caminhos do Senhor. E ao andar nos caminhos do Senhor, independente das dificuldades, essa alegria, essa felicidade preenche o nosso coração, porque é a alegria que vem do Senhor, como aquela que Paulo fala ali em Filipenses, Aquela alegria do Senhor que somente pode ser encontrada no caminho do Senhor será nossa. E aí ele cita Neemias capítulo 8, verso 10. E portanto os justos não serão jamais removidos. Os que têm uma virtude estabelecida têm paz e felicidade estabelecidas, da qual ninguém pode privá-los. Eles têm perpétuo fundamento. E aí ele cita o verso 25 de Provérbios: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Por que isso? Porque ele está sustentado no caminho do Senhor. Em outras palavras, essa figura vai se referir, o caminho do Senhor, ao governo moral de Deus sobre o mundo. E esse governo é uma fortaleza, como nós vemos aqui, na montanha. É interessante porque essa metáfora de fortaleza indica uma segurança para nós, para o irrepreensível, mesmo durante toda e qualquer, vou usar a expressão aqui de Provérbios, tempestade. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. E aí a gente lembra desse fundamento. Salmo 119, versos de 1 a 3.
É esse o fundamento que o escritor de Provérbios está mostrando aqui para nós. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Essa é a fortaleza, essa é a sustentação que o justo tem. Por isso ele jamais será abalado, porque ele está num caminho que é fortaleza, ou melhor, que é segurança para nós. E essa é a ideia aqui. É a ideia de todo o livro de Provérbios, a segurança que o homem vai ter na sua vida por andar nos caminhos do Senhor. Percebam que em todo o livro de Provérbios nós estamos vendo o final de todas as coisas. O final do justo, o final do perverso, o final do homem ímpio, o final desse homem ímpio é a destruição. Por quê? Porque ele não está no caminho do Senhor. Porque ele não tem como fundamento esse caminho. E essa é a preocupação aqui do escritor de Provérbios. É mostrar aos seus filhos, é Deus mostrando aos seus filhos, que o caminho do Senhor é um caminho seguro. Agora é interessante porque nós falamos que esse caminho aí se refere ao governo moral do Senhor. Às vezes nós podemos não fazer essa ligação direta. O que os princípios da palavra de Deus têm a ver com o governo moral de Deus? Tudo. Porque esse mundo, ele se governa e ele se desenvolve por meio desses juízos morais de Deus. Por meio da lei de Deus. Nós vivemos debaixo de leis que às vezes nós nem conhecemos, mas nós vivemos debaixo de leis. Por exemplo, às vezes conhecemos, às vezes desconhecemos, e às vezes não tomamos noção dela. Como, por exemplo, a lei da gravidade. Todos nós vivemos por meio dessa lei. Às vezes não temos a noção de que ela está ao nosso redor ou que está constantemente sobre nós. Eu poderia dizer de outras leis físicas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que nós não tomamos assim aquela noção, né? Aquela noção clara. A gente sabe que está ali, mas não vê a coisa acontecendo, como por exemplo a própria respiração. Você não vê o ar, mas você respira e você sabe que você está respirando. Mas o que acontece quando você quebra essa lei? Você sofre. Por quê? Porque o mundo está sendo governado, apesar de estar no pecado, está sendo governado por essa lei moral de Deus. E quando essas leis são quebradas, o juízo de Deus se manifesta. E é essa a ideia aqui do caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o seu governo, é a sua vontade, é aquilo que Ele faz, estabelece na sua palavra, para que nós possamos andar conforme a sua vontade. Mas a Escritura diz assim: mas a ruína aos que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor, para uns é fortaleza, para outros é ruína e destruição. Essas são as consequências asseguradas pela iniquidade. Os ímpios não somente não herdarão a terra, como também não habitarão nela. E essa é a ideia que nós vamos ver aqui. E é interessante porque eles tentam acumular riquezas, como se pudessem possuir essa terra. Eles tentam acumular tesouros, mas os juízos de Deus vão extirpar esses homens da terra. Matthew Henry diz o seguinte: a ruína rápida e assegurada virá aos que praticam a iniquidade, a destruição na presença do Senhor e da glória do seu
poder. Nós vamos perceber essa perspectiva com relação à herança, tá? Quando você vê aqui no verso 30, quando ele diz assim, mas os perversos não habitarão a terra. Eu estou fazendo essa ligação antes mesmo de chegar ao verso 30, para mostrar como é interessante o desejo que o homem tem, de angariar bens, como se a partir disso ele pudesse possuir nesse mundo uma vida melhor. Como ele pudesse, por meios próprios, se sustentar nesse mundo. E a ideia aí é de uma continuidade. E a gente percebe que uma das consequências de uma vida de santidade é o prolongamento da vida. E aí, essa questão torna-se uma questão muito interessante, porque o homem tenta prolongar a sua vida. Se ele pudesse, ele faria isso para a eternidade. Esse é o seu desejo. Mas nem nesse mundo, nem no porvir, ele consegue fazer isso. Lembram que na última pregação que nós fizemos, nós citamos uma morte súbita, às vezes? Eu até dei um relato de uma pessoa que me disse que um seu conhecido tinha morrido com 60 e poucos anos e tal, e essa pessoa veio falar comigo, e a primeira coisa que passou pela minha cabeça, apesar de ser uma idade avançada, de 60 anos, nós conhecemos, e nós, na nossa realidade hoje, nós achamos que quando uma pessoa morre dessa idade, ela morre jovem, ainda poderia viver mais. E a primeira coisa que me passou à cabeça, pelo que eu conhecia dessa pessoa e da maldade no coração dela, era que ele teria morrido, eu não tenho essa certeza, mas essa coisa apareceu, foi um estalo assim, como consequência de uma vida de pecado. Pode ser, como pode não ser o caso, mas a Escritura vai dizer isso, que muitas pessoas morrem antes do tempo, humanamente falando, por causa de pecado, porque vivem uma vida pecaminosa e são desarraigadas da terra. E na realidade essas coisas vão apontar para a eternidade, porque o que nós estamos falando aqui é sobre eternidade. Matthew Henry diz assim, eu comecei a dizer a fala dele e vou continuar: a ruína rápida e assegurada virá aos que praticam iniquidade, a destruição da presença do Senhor e da glória do seu poder. Na verdade, aquele caminho do Senhor, que é a fortaleza dos justos, consome e aterroriza aqueles que praticam a iniquidade. O mesmo evangelho que para uma pessoa é cheiro de vida para a vida, é para outra cheiro de morte para a morte. A mesma providência, como o mesmo sol suaviza uma e insensibiliza a outra. E ele cita Oséias 14:9, que diz assim: quem é sábio? Quem entende essas coisas? Quem é prudente? Quem as sabe? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Isso não quer dizer que toda morte súbita seja consequência de uma vida ímpia, mas que, com certeza, uma vida ímpia faz com que uma pessoa tenha uma morte antecipada, porque o salário do pecado é a morte. E paralelamente a isso nós temos aí o verso 30, ele diz que o caminho do Senhor, no verso 29, é fortaleza para um e destruição para outro. O governo moral de Deus é fundamento para um, segurança para um, destruição para outro. E aí, nessa perspectiva, ele diz: o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. E aqui nós percebemos que esse verso lança a salvação dos retos e a perdição dos perversos para um futuro eterno. A segurança dos caminhos do Senhor representa essa fortaleza na montanha que protege dos maus feitores.
O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros e garante que o reto, que o homem justo, que o homem que anda nesse caminho nunca será derrubado. E o agente explícito aí, dessa voz passiva, o justo jamais será abalado por quem? Pelo julgamento divino. Essa é a ideia. E por mais que nós possamos lançar esse julgamento para o futuro, para o dia do Senhor, o Senhor está sempre julgando o homem por meio dos seus pecados. Nesse mundo, nós precisamos entender porque isso é bíblico, porque a palavra de Deus diz isso, que o ímpio não é deixado à sua própria sorte todo o tempo, para que também o justo olhe, e queira também participar das mesmas coisas, por causa do quê? Porque ele não é punido, por causa da impunidade. A gente sabe que os nossos pecados serão, sim, acompanhados das suas consequências, e principalmente os ímpios. Mas a nossa expectativa, tanto de glória, como de destruição profunda e justiça completa de Cristo sobre a vida de impiedade, virá no dia do juízo. E é nessa perspectiva que as tribulações, as dificuldades, a tempestade que fala lá o verso 25, não vai abalar. Essa é a ideia aqui. O justo não será abalado quando vier a tempestade, como diz Mateus capítulo 7. O final ali do Sermão do Monte, que é uma série de instruções, uma série de mandamentos da palavra de Deus, para que o cidadão do reino viva. E aí, ao final, ele faz essa comparação de um homem que constrói a sua casa, e aí, usando a expressão aqui, num caminho que tem fundamento, e o homem que constrói a sua casa sobre a areia, num caminho que não tem fundamento, e no final, quando vier a tempestade, e essa tempestade ali pode ser uma tempestade temporal, ou seja, nesse mundo, como também pode está referindo-se finalmente ao último dia, onde tudo que não tem em Cristo o seu fundamento vai ruir por completo. Mas com o justo não será assim, nem nesse mundo, nem no porvir. Porque quando a tempestade passa, o justo tem perpétuo fundamento. E aí eu me lembro de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, 37 a 39, dizendo assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por quê? Porque nós estamos fundamentados nesse caminho. Porque nós temos como fundamento Cristo, que nós temos como fundamento o Senhor das nossas vidas. É por isso que nós não seremos abalados jamais. As tempestades, as dificuldades virão, mas nós permaneceremos de pé. E permanecer de pé significa não sofrer arranhões, não se decepcionar, mas não abandonar a fé. Não se desviar dos caminhos do Senhor e permanecer firmes até o fim. Por quê? Por causa da nossa integridade? Não. Porque nós estamos sustentados pelo amor de Deus. E esse caminho descreve a vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante porque esse julgamento final explica por que os perversos não habitarão na terra. Abra Provérbios capítulo 2, verso 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor:
Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Nós já falamos aqui sobre essa terminologia, terra. E é interessante nós fazermos mais uma vez, né? Fazermos uma diferença aqui, ou melhor, diferença não, um esclarecimento. As promessas, é interessante nós percebermos isso, as promessas da antiga aliança estavam todas voltadas para o seu primeiro cumprimento nesse mundo. É lógico que elas todas eram um espelho para o mundo por vir. Tanto que o escritor de Hebreus diz que se o povo de Deus, lá no capítulo 4, tivesse encontrado descanso, eles estariam tranquilos. Mas falta um descanso ainda para o povo de Deus. Mas percebam que as promessas no Velho Testamento para o povo de Israel estavam localizadas, apesar de serem promessas que partiam dali para a igreja como um todo, mas inicialmente elas eram aqui nesse mundo. E a perspectiva de terra é essa, um povo que vai para uma terra que manda leite e mel, figurando o quê? O Éden. E na realidade era um reflexo do quê? De que terra, o Provérbios está dizendo, de que terra ali no Velho Testamento eles tanto ansiavam e que entendiam, como a Escritura mesmo diz, com relação a Abraão, que ele se sentia peregrino porque ele ansiava o quê? Um outro lugar, uma outra cidadania, uma outra terra, que era o quê? A Canaã celestial. E quando a palavra de Deus diz, o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra, e ele diz, jamais será abalado, a ideia de eternidade, eternamente, ele está se referindo a esse novo céu e nova terra. Abra Apocalipse capítulo 21, verso 1. Eu nunca vi, também porque nunca estudei todos os livros da Escritura, mas um livro que fala tanto do mundo por vir como o livro de Provérbios. Quanto da nossa esperança futura aqui no livro de Provérbios. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Percebam que a Escritura começa com o Éden, o jardim, a terra, e termina com o Éden, o jardim, a terra. É essa terra aqui que o escritor de Provérbios está dizendo. É essa cidade santa, é esse lugar celestial, é um novo céu e a nova terra que nós vamos habitar e que os perversos serão exterminados dela. Essa é a nossa esperança futura. E é nessa perspectiva que o caminho de Deus está nos conduzindo. O Senhor está nos conduzindo. Qual é o caminho que nós devemos andar para chegar à terra prometida? Quais os passos que nós devemos dar para chegar à terra prometida? O povo de Deus no deserto andou 40 anos. Eles poderiam ter feito essa travessia, se eu não me engano, em uma semana ou um mês. Era uma distância a pé, mais ou menos, com a minha matemática, né? Uma semana para um mês. Mas mais ou menos assim. Diferente de 40 anos. Mas eles andaram 40 anos. E o Senhor guiava os seus passos. E os passos deles iam por onde? Por onde eles caminharam? Por terras abrasadoras, escorpiões e serpentes. Terra que não tinha água, que não tinha comida. Eles andam por ali.
E o Senhor está guiando os seus passos, conduzindo de manhã, de noite, a coluna de nuvem, o fogo. O Senhor guiando o seu povo, conduzindo pelo seu caminho. Um caminho, muitas vezes, que é o vale da sombra da morte, mas Ele está ali presente. E o que a Escritura diz? Lá em Deuteronômio capítulo 8. Que Ele fez isso para provar o que existia no seu coração. E aqueles, como diz Hebreus, foram reprovados. Eles não entraram na terra prometida, porque foi geração perversa, geração contumaz. Eu não posso dizer que todos eles foram para o inferno, não posso dizer isso, mas muitos ali, pelo seu pecado e pelo seu procedimento, nós podemos conjecturar sim que o final dele foi o fogo eterno. Mas os outros, mesmo rebeldes, mesmo contumazes, eram um povo de Deus. Mas por que essas coisas? Para mostrar para nós, porque apesar de ser uma história real, ela também é metafórica, porque ela representa a nossa caminhada nesse mundo. O Senhor está nos conduzindo para uma cidade eterna, para uma nova terra, onde não há pranto, não há choro, onde o pecado não habita, onde a iniquidade não existe. É para lá que nós estamos nos dirigindo. E que caminho nós estamos trilhando para isso? É um caminho de justiça. É esse caminho aqui. Por isso que o escritor de Provérbios faz questão de mostrar na prática um coração transformado. O andar nesse caminho, o agir dessa forma, o colocar em prática essas virtudes, demonstra que é um coração transformado que precisa ser educado, um coração transformado que precisa se resignar e trilhar aquele caminho e abandonar aquilo que chama os holofotes do mundo, ou seja, do pecado, e continuar naquela caminhada, independente das seduções e do chamamento do mundo. E aí nós temos a mulher adúltera como alguém que seduz, nós temos ali os amigos como alguém que seduz e querem tirar daquele caminho reto, que é um caminho de justiça, que é um caminho que foi preparado para nós. E aí o livro de Provérbios vai nos mostrar a consequência de se desviar desse caminho. Aqueles que se desviam desse caminho e continuam nele, vão chegar na sua destruição. Mas aqueles que permanecem, ou que se arrependem e voltam a trilhar esse caminho, acharão vida. Por isso que lá o Provérbios capítulo 28, 13 e 14 vai dizer isso. Feliz o homem constante no temor do Senhor. E às vezes nós pensamos que ser constante no temor do Senhor não é pecar. É lógico que nós não vivemos na prática do pecado, mas ser feliz é um homem constante no temor do Senhor, quando ele peca, confessa e deixa. Aí o escritor vai dizer, feliz o homem constante no temor do Senhor. Isso mostra a constância, apesar da nossa imperfeição, do nosso pecado, a constância no temor do Senhor, no respeito, na reverência, na tristeza pelo pecado. E é esse caminho que nós devemos trilhar. É esse caminho que nós devemos ensinar aos nossos filhos. É esse caminho que nós devemos fazer todo o esforço para viver constantemente em nossos dias. Por quê? Porque o fim dele é a vida. E o contrário nos leva para a morte. Josué
quando entra na Terra Prometida, ele chama o povo e dá duas opções. E ele diz o quê? Eu estou apresentando para vocês a vida e a morte. A vida seria andar nos caminhos do Senhor, nos mandamentos de Deus. E a morte seria rejeitar esse caminho. E aí ele diz, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como se ele dissesse, não interessa o caminho que vocês vão tomar. Ele era líder, não interessa o caminho que vocês vão tomar. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E que essa seja sempre na nossa vida a opção que nós temos que tomar. A opção de perdoar, às vezes, aqueles que nos ofendem, porque o Cristo nos perdoou, Ele nos deu perdão. De amar aqueles que muitas vezes, para nós, aos nossos olhos, não merece o nosso amor. Não existe isso, segundo a Escritura. Fazer a vontade de Deus e seguir os seus princípios acima de qualquer coisa. E buscar isso constantemente em nossas vidas. E isso vai se demonstrar por meio do nosso comportamento, das escolhas que nós fazemos. E é por isso que ele aqui no verso 31 e 32, ele vai falar sobre a boca, e de uma certa forma ele vai mostrar que o discurso, ou aquilo que alguém fala, representa quem ele é. Então ele nos chama a produzir aquilo que realmente nós somos. Como o Senhor Jesus mesmo disse, nesse mesmo contexto de fala, de discurso, de língua, a árvore boa deve produzir bons frutos, porque a árvore má produz frutos maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos orar. Senhor, queremos